Olá, boa noite a todos. Vamos aqui fazer uma live novamente. Vou estar chamando a Silvane, né, nossa convidada. Silvane Sade, psicóloga, para entrar com a gente aqui. Só um momentinho, vamos ver se ela entra. Vamos convidar. Oi, Silvane, tá me ouvindo? Vamos ver, acho que ela não aceitou o convite ainda. Ó, o pessoalzinho aí, vamos dar um tempinho até a gente conseguir colocar a Silvana na chamada, porque a gente dá entrada nesse tema tão interessante que a gente colocou hoje, né? Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre solidão, solitude e introspecção. O que isso pode ter a ver com a depressão, né? Vamos ver aqui se a Silvane conseguiu receber o convite. Acho que não. Vemos, tem um aviso que ela não pode participar. E aí, Silvane, manda um feedback que se está com alguma dificuldade, o que está acontecendo, né? Para a gente ver o que pode fazer para solucionar. Oi, pessoal, o pessoal que está entrando aí, obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. Estou esperando um pouquinho aí a Silvane entrar. Está aparecendo duas pessoas aqui, mas eu não estou vendo a Silvane. Probleminhas técnicos, né? Você está aí, Silvane? Me diz um oi, me manda alguma coisinha para eu entender se você está aqui, tá? Acho que não deu certo. Vamos ver o que ela vai me responder aqui. Ah, será que o teu microfone não está desativado? Você não consegue falar isso? Manda aí no chat alguma coisa para eu entender o que está acontecendo. Estou aqui com dois monitores olhando. Pessoal, peço desculpas um pouquinho por esse pequeno problemas técnicos que está tendo aqui para eu convidar a Silvane. Vamos ver se ela consegue aceitar. Mandei novamente aí para você, tá? Ver se você consegue entrar agora. Às vezes tem isso, né, gente? Por que às vezes acontece, né? Acontece imprevistos. E isso é a vida, né? Agora, se a gente se desespera e fica ali, e agora caiu um mundo porque não está dando certo uma coisa, a gente acaba perdendo, às vezes, coisas muito interessantes, um aprendizado incrível, né? Por mais que seja difícil lidar, às vezes, por exemplo, a minha geração não é uma geração que lida com tecnologia, a gente tem a maior dificuldade, mas estamos aí, tentando aprender, fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Então, Silvane, me manda um feedback aí, nem que seja pelo WhatsApp mesmo, que eu consigo ver aqui o que está acontecendo, né? A princípio não tem nada escrito aqui, mas pelo que eu vejo, você não está conseguindo entrar. Aí tá duas pessoas, mas eu não te vejo no futuro. Então, e aí, pessoal? Vocês têm algumas perguntas sobre esse tema de hoje? Como que está a curiosidade para isso? Vamos mandando aí que a gente vai interagindo e tentando colocar a Silvana na chamada, né? Vamos lá, enviar de novo. Deixa eu ver se ela enviou alguma coisa aqui. Então,
Ah, agora apareceu, ó. Viu? Eu sabia que era só insistir um pouquinho. Ah, bem-vinda, Oi, Silvane. Neide. Estava pedindo para você me chamar novamente, não estava dando. Tudo Eu bem por aí? chamei algumas vezes, agora deu certo. O importante é Que que bom. o que que diz a psicanálise? É justamente essa persistência, né? Essa persistência Sim, da, em ver e assumir o lugar, a responsabilidade, né? de Está me cuidar vendo? Tá tudo mesmo. ok? Não, eu não tô conseguindo te ver, mas vamos seguindo, quem sabe já aparece. Ah, então, tá aparecendo três pessoas aqui. Três? Ah, então, não, é outra coisa, Ah, outra tá, coisa. tá bom. Tá. Então, antes de tudo, né, seja bem-vinda. Vamos aí ter Bem-vinda a nós, né? um assunto Durante bem essa noite. interessante. Um assunto, mais um assunto pertinente, né, o nosso dia a dia, e eu penso que é um convite, né, à reflexão e convidar a todos a estar com a gente, tentando identificar, né, os sintomas ou alguém que conhece a nível de reflexão, né, Neide? A nossa proposta é basicamente proporcionar, né, essa identificação. E Trazer um pouquinho de conhecimento também, esclarecer alguns pontos, né? A depressão hoje ela tá sendo muito falada, né? uhum, Até alguns psicanalistas comparam a melancolia do tempo do Freud com a depressão de hoje, né, como sendo um grande mal social e porque isso como um sintoma social do que se vive, né? Isso é muito complexo para a gente abordar aqui, tem mais a ver com teoria psicanalítica do que propriamente com ajudar o pessoal que quer saber sobre a depressão, né? uhum. Então, por que que a gente usou essas três palavrinhas para trazer para vocês, né? No Porque primeiro momento, eu acho que é bem isso mesmo, né? Esclarecer melhor, Neide, por que foi usado essas três palavras que parecem bastante conceitos, né? Significados, mas tem um porquê, né, Neide? exatamente. E o porquê está justamente na sintomatologia, né? O que que a gente vê no depressivo? Algumas características, né? Que claro que cada pessoa dentro do seu quadro depressivo vai apresentar a própria sintomatologia, né? Mas não foge muito. Então, o que que a gente vê muito sobre solidão, a solitude e também a introspecção? São três palavras, mas que a psicanálise ela é associação livre de palavras, né? Não só de palavras, mas hoje a gente só usa a livre associação. Antes se dizia livre associação de palavras, né? Hoje não, a gente sabe que a livre associação está no modo como a pessoa se coloca, Uhum. como ela se expressa, não só verbalmente, mas como no corpo, como ela se veste, como ela entoa as palavras, como ela se comporta, né? Por isso que da solidão, solitude e introspecção tem a ver com comportamento, né? De Uhum. como que essas três palavras dizem do comportamento, às vezes, para a gente entender as características da depressão. O que que é depressão, o que que pode ser, o que que não é, né? E isso está muito dentro da subjetividade, porque às vezes a pessoa está parecendo sozinha, solitária, introspectiva, mas ela não está depressiva, né? Uhum. Então, a gente precisa entender dentro de cada pessoa, dentro dessa subjetividade, dessas características, para compreender o que que é e o que que não é, até onde se preocupar, né? O que que você me Uhum. diz disso, Silvia? Sim, porque eu fico pensando também, né, de que solitude passa a ser hoje em dia, né, um termo quase que novo, né, para poder, Uhum. e na verdade nem é, mas é um termo que aparentemente se apresenta como novo, né, e aí ele é daquela ordem de mais de sofrimento, né, a solidão no caso, não a solitude de sofrimento, né? Não tenho com quem conversar, de um esvaziamento social, né? Opa, tá caindo aqui só um pouquinho o suporte. Uhum. E então, por isso que é importante a gente estar esclarecendo melhor,
sobre esses significados, né? E qual o lugar de cada um dentro de si próprio, né? Eu acho que essa questão do lugar, né? Eu penso também na questão da relação de um com o outro, né? Então, a solidão ela vem como da ordem do sofrimento, né? Uma pessoa não tem com quem conversar, né? Eu sou assim, aí fica com aquela autocomiseração, né, Nilde? Aquela espécie de piedade de si mesmo, né? Mas a gente vai seguindo e logo vai esclarecendo melhor tudo isso. Então, eu até acho que nós duas fomos buscar esse significado dessas palavras no dicionário comum de língua portuguesa, alguma coisa nos de psicanálise, mas como aqui é uma live para conversar É um assim com as bate-papo. pessoas, né? Exatamente, não é uma questão assim entre psicanalistas para psicanalistas, claro que quem for psicanalista e quiser participar vai ser muito bem-vindo, mas é mais informativo, mais de conhecimento mesmo, né, de a gente passar uma informação, de as pessoas poderem compreender um pouquinho o que que é um sintoma, o que pode dizer daquela pessoa naquele momento, mas a observação, né, de si mesmo, em princípio, e a observação das pessoas que talvez convivam, né, que talvez possam estar vivendo um período diferente e apresentando algumas características que podem fazer a pessoa que está observando pensar em depressão, né, em quadros depressivos. E também a gente não vai entrar aqui nas nomenclaturas, nos transtornos, como hoje está tão em voga, né? A psicanálise não é voltada para isso, apesar de ter que saber sobre isso, né? Então, Não é voltado para a classificação, né, Neide? exatamente, não é uma rotulação, uma Tá. questão de a gente trazer aqui e entrar no que a maioria dos profissionais de saúde mental hoje trazem, né? Como um diagnóstico fechado, como um tratamento medicamentoso, né? Eu até Pelo lendo aí o livro contrário, da... Exatamente. pelo contrário. Lendo o livro da Maria Rita Kell, aí que fala sobre as depressões, é um livro que ganhou um prêmio Jabuti. Ele fala da depressão, né? Então, essa questão da identificação com melancolia, que era um quadro que eu falei aí no começo, que no tempo do Freud, né, por isso que ele tem até o texto Luto e Melancolia, falando sobre esses quadros que hoje são vistos como depressão. Mas a gente não está aqui para classificar nenhum deles, nem dizer o que é um, o que é outro, porque isso a gente deixa aí para o DSM e para os outros dicionários aí de saúde mental que a gente tem no mundo, né? Mas falar do que pode ser importante para você aí em casa, que pode estar sentindo alguma coisa e não saber identificar e às vezes enrolar sem buscar Recorrer, ajuda, né? Sem né? buscar ajuda, recorrer. E quando a gente fala em psicanálise, é isso, Neide, é bem isso, é entrar na ideia de uma conexão consigo mesmo, né? Que é claro, a gente sempre diz, às vezes é necessário, né, entrar com a classificação, mas a nossa ideia aqui não é essa. É muito mais diante do mundo, né, que nós estamos vivendo, diante da velocidade que nós estamos vivendo, da transição que nós estamos vivendo nos relacionamentos, nas profissões, né? Então, a gente se colocar nesse lugar é importantíssimo, de autoconhecimento, de autorreflexão, né? De autocompreensão. Quando a gente fala em solitude, a gente vai para a ideia, né, ou na introspecção, né, Neide? Nós vamos na ideia de autocompreensão, né? É mais ou menos a introspecção, quando a gente fala nela, para poder identificar mais um pouquinho, nós temos esse lugar de
de ensimesmar, né? De voltar para dentro. A diferença está aí, né? A diferença Então, está em ficar mais consigo mesmo, né? e se a gente olhar para essas três palavras, solidão e Falar solitude, né? Solidão e solitude, no dicionário, em todos eles que eu busquei, de língua portuguesa, eles têm eles são sinônimos, né? Nem existe um significado para solitude. Quando se busca a palavra solitude no dicionário, ele vai direto para para procure solidão, solidão, né? tem Mas para a psicanálise, a solitude tem um outro viés, né? Que é justamente, vamos ver se eu consigo aqui passar para vocês essa ideia. Solitude, aqui no dicionário diz estado ou condição de pessoa que se sente ou está só, um isolamento, né? Mas o que subjetivamente, aqui internamente, pode diferenciar solidão e solitude? Solidão é aquele processo em que eu me sinto só, em que eu estou me sentindo angustiada por, de certa forma, estar desamparado, né? sozinha. É, Exatamente, esse lugar desamparado. de desamparo, né? Que não é uma escolha, que é algo que diz de mim por alguma questão aí, muitas vezes inconsciente, que eu não consigo lidar, que não sei que estou vivendo, e às vezes as pessoas se sentem solitárias e acreditam que é uma característica da pessoa, querer estar sozinha, né? E aí que entra a grande sacada da diferença do significado em psicanálise para a solitude. Que a solitude é uma escolha, né? Ou seja, é aquela pessoa que gosta de ficar sozinha, que está bem com isso, que não se deprime com o estado só, né? Que busca estar sozinho. E essa busca por essa solitude gera o quê? Introspecção. Por quê? Porque é um movimento de buscar, que aqui no dicionário até anotei aqui do ladinho, introspecção é observação e descrição por determinada pessoa, né, de suas experiências e seus padrões de comportamento, né? É um método de observação e descrição objetiva dos fatos psíquicos e do conteúdo da consciência do próprio observador em termos de seus elementos e atributos. O que isso quer dizer? É algo que a pessoa sente aqui dentro e traz, que ela percebe conscientemente. Ou seja, eu gosto de ficar sozinha, me sinto bem, é uma escolha. Eu gosto de ir lá fazer faxina interna, né? É mais ou menos isso, é parecido com isso, né? Então, aí que a gente pode começar a perceber. A Será que isso tem a diferença. ver com depressão? Né? Aonde que está o quadro depressivo? Será que o depressivo ele se sente bem estando sozinho? Será que ele escolhe estar sozinho? Ou se ele escolhe é justamente, às vezes, para remoer introspectivamente algo que está ali, que a pessoa não sabe que é algo angustiante. Porque a introspecção, ela só é, vamos dizer assim, positiva ou tem um resultado quando ela alcança o objetivo de compreensão consciente. Né? Mas se não traz, será que isso não é uma forma depressiva de vida? E a gente, e a gente fala na solitude até como uma capacidade mesmo, né? Quando você diz de estar só, né? Vai se desenvolvendo também com o tempo, né? E a gente também, quando a gente fala de solidão, a gente deve também tomar esses cuidados, depois ir avaliar quanto tempo, né, você se sente dessa forma, né, na forma de estar desamparado, de estar sozinho, de não sentir capaz de estar no meio de outras pessoas, né? E porque isso pode, né, Neide, levar a outras patologias. É isso que a gente
deve tomar esse cuidado, né? Porque além de ser sofrido, ele leva, às vezes, até patologias físicas, não só. A depressão, ela é uma doença, né? Ela é uma enfermidade e que, na verdade, vai lidar com a, perdi a palavra, é uma doença autoimune, né? Porque e aí as doenças cardíacas, né, a hipertensão, se você tudo isso para a gente não perder de vista do lado biológico, ele pode sim, né, se transformar em patologias mais sérias. Por isso que deve estar se olhando, se identificando, se reconhecendo, né, para se colocar num lugar de ajuda, isso com a solidão, né? Então, eu só fiquei assim um pouco com dúvida. Eu acho que a palavra autoimune Não, não era, mas acho que não era mesmo, eu não acabei me era, esquecendo, mas só para a gente não trazer uma não se informação perder, assim um né? pouco. E também o que eu queria colocar aqui, que é muito importante, é que hoje a gente vê o tratamento da depressão basicamente como medicamentoso, né? E não é uma questão errada, né? Só que a ênfase que se dá só para o medicamento, e aí que entra os quadros das pessoas depressivas, elas buscam e colocam essa força só no medicamento, né? Porque está muito em alta esse papo de que só o medicamento funciona, né? E aí a pessoa às vezes passa anos tomando medicamento, trocando medicamentos, e não há uma melhora, né? Não há uma, vamos dizer assim, vou curar a depressão, né? Porque normalmente quadros da depressão maior são casos crônicos, né? E talvez foi essa palavra que você quis dizer, crônica ao invés de autoimune, né? Mas claro que nem toda depressão é crônica, mas ela pode se tornar crônica se a gente não cuidar dela, né? E o cuidar é o quê? Será que é só medicamentoso? Ou a busca por terapia, e aqui eu falo da psicanalítica, que aborda as questões inconscientes, que pode ser sim uma matriz para a depressão, um movimento, algo que gera, né? Alguma Uhum. questão ali no modo dessa pessoa, por exemplo, quando eu sou uma pessoa introspectiva, quando eu sou uma pessoa solitária, o que isso pode favorecer no desenvolvimento de uma depressão? Por exemplo, né? Se a pessoa fica ali sempre só pensando, remoendo as coisas, e ela não muda o ângulo de olhar para a própria vida, e Esse, ela exatamente. acha que só o medicamento vai tirar ela dali, e ela volta para casa e continua na mesma linha de comportamento, como que isso vai trazer um benefício a longo prazo, fazer com que ela consiga ver a sua vida, perceber o seu movimento, além daquilo que ela faz sozinha em casa, ou enfim, né? Porque normalmente as pessoas depressivas, elas são mais solitárias, são mais introspectivas. Como dizia o Freud, naquele tempo que ele descobriu a psicanálise, ele falava sobre a melancolia, né? Que eu já falei aqui, que a melancolia hoje foi trocada pela depressão, não trocada, mas pode ser vista como a depressão pode ser vista como a melancolia da época Freud. Que a melancolia, o melancólico, né, é aquele ser que tem uma percepção tão aguçada que ele vê o mundo, as coisas de uma outra forma, de uma forma mais sensível. Né? Isso é uma característica da pessoa que depois vem a desenvolver, às vezes, quadros depressivos. E por que eu falo quadros depressivos, né? Porque existe uma diferença entre a depressão maior, que vocês conhecem aí, a depressão crônica, da depressão de quadro depressivo. Uma pessoa pode ter quadros depressivos, mas nem por isso se tornar uma depressiva crônica, ter depressão maior, né? Que vai precisar de medicamento a vida inteira. Então, o que a terapia pode ajudar e por que essas pessoas não buscam terapia? Porque é um conceito hoje dentro da nossa sociedade que a única forma de
de tratar depressão é medicamentosa. E isso não é verdade. Porque as pessoas que buscam a psicanálise, elas têm um benefício muito grande. Uma melhora e às vezes uma diminuição Considerável. no Exatamente. tempo, na quantidade de medicamentos, enfim. Mas o que, que se coloca como uma fórmula milagrosa? E a gente sabe, e aí eu fiz, posso falar por conhecimento de causa, né, a pós-graduação que eu fiz estudando as questões da psiquiatria, e não é uma especialização, não sou médica, não sou psiquiatra, né, mas para entender o funcionamento do medicamento no nosso cérebro, o que que faz, quais as doenças, o que que a gente usa, o que que não usa, para entender você aí que me procura como tratamento, quais os medicamentos que você usa, para eu entender o que está fazendo o seu cérebro, o que que disso é sintoma teu, o que que é efeito colateral do medicamento, o que que você precisa tomar, o que que é um exagero, né? Para de repente a gente, não vou dizer, ó, você não pode tomar remédio, não faço isso, mas a gente vai começar a entender o que que aquela pessoa está trazendo ali. Por que que ela está vivendo aquela situação? E às vezes foge do controle, porque você começa a tomar um medicamento e depois aquele não faz mais efeito, você aumenta a dosagem, você tem que trocar por um mais forte, e aquilo torna o teu cérebro é, incompatível com funcionar normalmente, porque é quase como você está comendo por sonda. Uhum. Por que você vai comer pela boca se você tem a sonda? Aí o teu organismo se acostuma com aquilo. Claro que não é o melhor modelo para falar sobre isso, mas que fica entendido que o cérebro ele não vai ter esse trabalho de produzir um elemento aí para te dar bem-estar, né? Se ele está ganhando de graça, você está vindo de fora. Então a gente acaba ficando por isso que forma dependência do medicamento, né? Porque a gente vai diminuindo a função orgânica para produzir, para captar esses elementos da corrente sanguínea, porque está ali o medicamento fazendo essa função, né? Então a gente precisa olhar para os quadros depressivos e para essas pessoas e dizer, a tua depressão pode ser amenizada com um tratamento terapêutico. Mas aí que entra, tá, mas eu já fiz, não gostei, isso muda. Você tem o direito de mudar. O principal não é chegar no 1, 2 e parar. Né? Entender a tua demanda, entender, buscar alguém que compreenda o que você está dizendo, é um direito de todo ser humano. Ainda mais se você for pagar por isso, né? Então, enfatizar isso, o quanto é importante. Eu vou deixar a Silvane falar, porque quando eu começo, né, não para mais. Não, não, tudo bem, tudo bem e seguindo, Neide, não que não se pode e não se deve e que não é bom tomar medicamento. Claro. Não, não é isso, até porque a nossa vida continua no dia a dia, as pessoas precisam, às vezes, ter que tomar para baixar os sintomas, né? E mais em seguida, né, não tem tratamento melhor ainda do que O o apoio, né, medicamentoso. medicamentoso, o apoio psicanalítico, o apoio psicoterapêutico, né, enfim, não existe ainda tratamento que possa ser melhor do que tudo isso. Mas quando a gente está falando aí na depressão, a gente volta lá para a solidão, né, e a depressão como um fator de relação muito associada à questão da solidão. Então, é nesse sentido que eu bato novamente em poder dizer, em poder se estar muito atento às características dessa solidão no dia a dia, né? Que mais uma vez, e sabe o que, Neide, e todo mundo, né, que está por aí, é, tem a questão de quando se fecha, né, na solidão, dá a sensação de onipotência, né, de autossuficiência, de que você realmente não tem a necessidade de estar com o outro. Né. Não é necessário tudo isso, mas ela tem um cunho, mais uma vez, ele tem o cunho de sofrimento. Né, a diferença está aí. Né. Então, os cuidados a ser tomados para não evoluir e ser transferido para outros sintomas, como
a Neide disse, a depressão, né, que também se desencadeia, né, essa o desamparo, né, um lugar de não pertencimento ao mundo, né, porque quando a gente fala em solitude, nós estamos voltados para nós enquanto pessoa que consegue estar consigo mesmo, né, mas ao mesmo tempo você consegue fazer a troca de experiência com outras pessoas quando necessário, né? Uhum. Então acho que é também entender, né, que sem o outro não se faz, não sei nada de mim, Uhum. né? O outro é aquilo que reflete o que eu digo de mim, né? E a Exato, terapia é justamente isso. Eu procuro é um outro para eu ouvir o que eu mesmo digo. isso, exatamente. Eu procuro um outro para ouvir o que eu mesmo digo, né? As Uhum. relações são assim, né? Todas estão relacionadas a esse posicionamento de espelho, né? E a solitude, ela está aí também, né? Ela está aí, mas ao mesmo tempo você consegue dar conta de si de uma maneira muito transcendente, né? De Uhum. estar consigo. É fundamental, eu diria, para um bom funcionamento terapêutico, haver essa introspecção, né? Essa ruminação interna, para que a pessoa consiga perceber o que está acontecendo com ela, né? A gente vai achando que o outro dá a resposta, mas a resposta está sempre na gente. Mas isso não quer dizer que a gente consiga encontrá-la sozinho. E eu acho que o mais importante é a gente deixar aqui alguma forma de fazer as pessoas prestarem atenção em como que elas estão se sentindo, né, dentro dessa solidão, porque a gente não está falando genericamente, mas subjetivamente para cada um. Como que você aí que está do outro lado percebe a solidão na sua vida? Quanto isso te angustia, quanto isso te beneficia? Por exemplo, se for uma questão com a solitude, que a gente falou que é uma questão de escolha, de gosto, mas nem, como a gente sabe, assim, olhando para o inconsciente como nada é o que parece, nem sempre o que parece solitude é solitude. Né? Às vezes é uma solidão disfarçada de autossuficiência. A Silvana falou agora há pouco. Né? Então, perceber aonde estão as suas angústias e até que ponto você acha que isso é normal. A gente sempre sabe. Só que às vezes a gente finge que não sabe. Né? E empurra com a barriga e diz, não, está tudo bem. Mas aonde que o calo aperta em cada um, né? E até que ponto você acha que é importante esperar para olhar para o que você está sentindo, né? A depressão começa assim. Por exemplo, dizem-se hoje, dentro dos quadros, né, da medicina, psiquiatria, que toda depressão não começa com depressão, ela começa com quadro de ansiedade, ela começa com síndrome do pânico, ela começa com outros sintomas. E aí vai acumulando tanto que acaba se tornando um quadro depressivo. E muitas vezes, para a pessoa dar conta desse quadro depressivo, quanta coisa já acumulou ali, né? E o medicamento, como a Silvana disse, ele é fundamental. A gente mesmo, às vezes, quando uma pessoa vem e a primeira coisa é perguntar, tá tomando medicamento, qual, se não tá, e a gente acompanha e vê que essa pessoa tá com muita ansiedade, tá com muitos sintomas, porque às vezes quando a gente mexe em coisas, né, falando de terapia, vai causar às vezes uma angústia, uma situação que a pessoa não dá conta. E a gente mesmo vai indicar, dizer, ó, procura um médico para achar, para encontrar alguma coisa para ajudar você a suportar esse Abaixar momento, os né? sintomas. Abaixar os Exatamente. sintomas e poder trabalhar aquilo, porque com sintomas insuportáveis não se consegue voltar para si. Né? Então, a diferença está aí, de buscar ajuda, às vezes, nesse sentido, né? Quando se fala em medicação. Né? E também, lembrando agora, a questão da solitude, eu estava pensando aqui
está se permitindo mais hoje, porque tem toda uma história por trás disso, né? Após pandemia também, né? Está se permitindo mais a solitude hoje em todos os aspectos, né? Nos relacionamentos. Eu estava ouvindo alguém falando numa palestra sobre como que a arquitetura das casas hoje está se permitindo ficar mais sozinho, né? Mas não que isso, a diferença está no sintoma do sofrimento, né? É isso que faz a diferença, talvez, entre solitude e solidão, né? Um tem a ver com sofrimento, o outro tem a ver com uma escolha, né? Então, se a gente pensar na arquitetura hoje, as coisas estão sendo formadas, tem muito estúdio, né? Muito, como é que chama o outro? Loft, não? Que a pessoa que tem menos metro quadrado, né? Para a pessoa morar sozinha. Então, tudo isso tem a ver também com a ideia de que ela pode dar conta de si própria, que ela é mais emancipada, né? E então, percebe como a própria atualidade traz essa permissão, né, de fazer a escolha, né? E é exatamente por isso que a Maria Rita Kell, naquele livro O Tempo e o Cão, que eu falei agora há pouco, ela fala desse mal social, né? Depressão como um sintoma social, porque tudo remete hoje ao individualismo, à solidão, né? As famílias, a quantidade de filhos, hoje muito se coloca, as pessoas às vezes têm mais pets do que filhos, não é uma crítica, mas é uma forma de a gente entender esse tempo, né? Ver o quanto isso está mudando e o quanto está afetando a saúde emocional e mental das pessoas. Por isso a importância de você em casa perceber aonde que você está dentro de todos esses quadros que a gente está colocando aí, né? Da solidão, da solitude, da introspecção. Quanto disso é escolha tua e quanto disso é uma escolha social, né? O que você faz aí na tua vida para se sentir bem? Será que o bem hoje é entrar nessa vibe, né? Nesse caminho da solidão, da individuação do ser, só porque todo mundo faz? Até que ponto isso é importante, a interação com o outro, para você, né? E é justamente isso que vai dizer para você, de você mesmo, o quanto talvez você não está percebendo uma sintomatologia depressiva, que talvez está aí escondidinha dentro do mal social, né? Faz Sim, sentido, Silvânia? sim, Neide, faz sentido. E E como aí, faz pessoal? sentido? E a gente pensa também, só para no. A gente pensa que essa capacidade de identificar, ela acontece, a gente está vivendo o tempo inteiro em busca desse equilíbrio, de saber o que traz sofrimento e aquilo que não traz. Porque no dia a dia, né, até as pessoas aí extremamente analitizadas, né, tem que estar se reconhecendo o lugar delas, né, o lugar nosso de cada um, né, de cada um de nós. Então, viver em busca desse equilíbrio, né, eu digo sempre que o silêncio, né, ele traz novas sementes, né, de descobertas aí para a gente, né. Então, essa introspecção é esse estado, né, Neide? É um Estado de estado, silêncio. é um estado de silêncio, né, que vai fazer essa permissão. Às vezes pode ser uma escolha e às vezes você se pega nesse silêncio e vai reconhecer depois, minutos depois que você está mais introspectivo, né? E, assim, deixar essa percepção é fundamental, né? Para a gente entender que tudo que vem como sintoma na gente, nem sempre é só da gente. Às vezes é algo que a gente tenta se adequar ao externo, né? E acaba não percebendo isso, acaba empurrando com a barriga uma angústia, um desconforto, e aquilo vai se acumulando, depois desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo
pânico, desenvolvendo problemas digestivos, problemas no corpo, que a gente chama de psicossomática, que todo mundo não tem como desligar o corpo da mente e das emoções. A gente é esse turbilhão, né? E como a Silvane falou aí, de repente tentar buscar um equilíbrio, também é algo muito importante a gente pensar. Porque o que é equilíbrio, né? Equilíbrio, às vezes, é muito subjetivo. Às vezes, o que é um equilíbrio para uma pessoa não é para outra. Então, o que a vida traz? O que a gente já estava falando antes. A vida, ela vem como ela pode, mas o que a gente faz com a vida aqui dentro, né? Por exemplo, coisas inesperadas, acontecimentos que nos tiram daquele eixo, daquele equilíbrio, que nos desequilibram do nosso equilíbrio, né? Que vem para romper a rotina, que vem para trazer uma novidade desagradável, que vem para... Como que a gente lida com isso se a gente já está acumulando sintomas antes disso acontecer, né? Então, talvez essa seja a sacada, né? Buscar equilíbrio é buscar se compreender, para que quando a vida traga as Buscar coisas que a gente... equilíbrio é buscar se compreender. Bela frase, Neus. Buscar equilíbrio Então, é buscar se compreender. Bem isso. o que é para cada um se compreender, né? Não é uma coisa assim que a gente está aqui fazendo a propaganda para terapia, mas a gente vê tanta gente sofrendo. Não tem uma pessoa que se aproxima da gente, de mim, não é só porque eu sou dessa área, mas vocês aí prestem atenção nas conversas que as pessoas têm com vocês, senão há sempre uma queixa de algum desconforto. E a gente sempre tem uma resposta muito automática e muito racional para dar. A gente mesmo na clínica, né, Silvane, quantas vezes a gente escuta um paciente dizendo: eu passei por tal situação, tive esse sintoma e acho que eu tenho que ir no médico, eu tenho que ver, eu acho que é isso. Mas aí Todos os dias, né? a gente começa a ouvir essa pessoa e ela começa a trazer o emocional e começa a trazer as respostas para aquilo. Então, o sintoma já é respondido ali na própria sessão. E às vezes evita esse abuso, às vezes, do uso do medicamento, né? É isso que eu queria colocar aqui, não a importância de deixar de lado o medicamento, não é isso, mas, às vezes, o excesso que não leva você a uma cura, leva a uma estabilização dos sintomas, mas, às vezes, a maior estabilização está em limpar o seu chaminé, que é o que a gente diz em psicanálise, né? Como que aí o pessoal que tem fogão a lenha, que agora no inverno aqui no sul, a gente sempre tem um fogãozinho, um fogo no fogão a lenha com um pinhão em cima, né? Chimarrão do lado. Como é que isso acontece? Como é que o fogão vai funcionar se o chaminé está sujo? Como é que vocês aí vão dar conta de ter fogo no fogão? O que acontece quando o chaminé está sujo? O pessoal daí do sul sabe. Não dá fumaceira na casa inteira? Pois é. Imagine vocês aí com o chaminé sujo a vida inteira. Imagina a fumaceira que não dá. Isso, uma fumaceira pode ser o quê? Sintoma que a gente deixa de ver e diz: esse fogão é uma merda, vou jogar fora, compro outro. Põe o fogão novo ali e continua a fumaceira. Porque a culpa não está no fogão, tá no chaminé. Né? Não sei se faz sentido, mas é uma metáfora interessante aí que a gente pode juntar. É, eu estava pensando, enquanto você estava falando, a solidão, ela não tem classificação, né? Ela não tem, ela não é, ela é tratável, né? Mas ela não tem uma classificação assim como um transtorno, como a depressão, né? E aí a gente sabe que na Inglaterra parece que tem uma secretaria lá para tratar, né, nas cidades, uma secretaria para tratar só de solidão. De alguma maneira, culturalmente, né, solidão deve ser algo muito importante Muito recorrente, né? enquanto talvez seja até uma patologia, né? Não tem no CID, né? O Então, CID, mas a aí, classificação aí que a gente... internacional não tem. Então, por isso que Não. deve ser olhada, né? Então, mas aí que a gente entra também nesse distanciamento de rótulos, né?
E eu me lembro do Divertidamente, do filminho. Do filme. Porque a gente tá problematizando coisas que são necessárias. Por exemplo, como que você vai entender sobre você mesmo sem estar sozinho? Ou seja, o que é essa solidão? A solidão da solitude. Que você começa a perceber o que você está sentindo. Você faz uma introspecção, né? E isso é uma ruminação que é necessária para descobrir o que está doendo, onde dói no meu ser, no meu emocional. Agora, se a gente coloca isso como uma patologização, a gente vai ter que colocar a frustração como uma patologia, a gente vai ter que colocar a tristeza, todos esses sentimentos e emoções que a gente viu no filme Divertidamente como uma patologia, né? Exato. E são questões que a gente precisa saber lidar. Mas como saber lidar se de repente a gente não teve essa, vamos dizer assim, essa oportunidade de levar isso para um desenvolvimento que não seja patológico, né? Por exemplo, por que algumas pessoas veem a solidão como um problema, têm uma dificuldade em ficar sozinha e outras não, e outras gostam. Aí que está a diferença nesse comportamento, nesse modo de vida, que essa pessoa conseguiu elaborar essa emoção de forma a se tornar positiva, a se tornar um aliado, não um inimigo, né? Então, tem a ver com vínculo? Claro que tem a ver com vínculo, com o outro que a Silvane falou aí agora há pouco, com o modo como o outro me percebe, como eu quero ser vista pelo outro e o outro não me vê, como que são essas respostas aqui dentro, né? Isso tudo tem a ver com a solidão, com a solitude e com a introspecção, porque é uma forma da gente desenvolver tudo isso, né? E antes de terminar, eu vou falar aí também numa live que eu vou fazer semana que vem com a minha queridíssima amiga, a Jéssica Gris, que é também uma psicóloga, uma fofa, e a gente vai falar sobre isso também, sobre o desenvolvimento infantil. Ela é mãezinha aí de bem comecinho, né? O bebezinho dela tá bem pequenininho, e a gente está abordando esses temas também. Eu acho que vai complementar bem para entender a importância desses cuidados emocionais na maternagem, né, do bebê, para, de repente, fazer uma prevenção, né? Não tem como prevenir, porque a gente não sabe o que esse bebê vai fazer com aquilo que a mãe dá. Mas é muito interessante, porque tudo isso diz as consequências que nós estamos vivendo hoje. E por que a sociedade está levando para a individualidade, para quase que uma segregação, se a gente for olhar assim, né? A gente está tendo que se isolar. Será que é uma escolha? Quanto desse isolamento social é uma escolha e quanto é uma imposição social, né? E quanto isso está gerando sintomas depressivos nas pessoas que não querem viver sozinhas, que não conseguem viver sozinhos, porque tem problemas com a solidão. E até os jovens, se a gente pensar, tem uma porcentagem expressiva de jovens com sentimento de solidão, né? Na adolescência, isso é fundamental, né? Que começa, e aí vai, né, que vão para o quarto, que estão, aí vai aquela história toda, né? Que vão pro quarto, fica da tela, né? E que a solidão é delicada no sentido de que o prolongamento dela te faz, de alguma maneira, se perder dos códigos, né, de comportamento, né, de como você se comportar ali fora, além da tela, né, além do seu quarto, além do seu apartamento, né, de como você tem um código da sua própria aparência, né, a insegurança de se comportar social, de como você senta muitas vezes num lugar, né, para comer algo e você está lá, isso na solidão, né? No sofrimento. Não estou falando agora de solitude, que é uma escolha com a capacidade de olhar para você, de estar bem com você, e que não leva a palavra sofrimento, né? Então, por isso que é importante se analisar, se avaliar, né, o quanto e olhar para o lado também, né? Porque às vezes você pode estar com um adolescente em casa que está só no quarto e você achar isso normal porque é socialmente compatível com todos os outros. Mas e o quanto isso pode estar sendo camuflado,
né? Por um tempo que não é o que esse adolescente está querendo, né? Então, até como você falou, como que esse adolescente que está sempre só, que tem momentos na escola, mas que de repente é tímido, é introspectivo, é retraído, como é que ele vai interagir com o outro? Ele vai ficar assustado, vai ficar inibido, e aí ele se E, retrai cada vez mais e entra mais naquela concha. E quando você vê, ele está com um quadro depressivo e você não percebeu, porque achava que aquilo é normal, porque todo um adolescente faz isso, né? Então, prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor e como elas estão interagindo conosco, como elas eram antes, né, dessa fase da adolescência, há uma mudança significativa. Mas até que ponto isso é do adolescente ou do sujeito que está vivendo a adolescência, né? Então é bem importante pensar isso. Bom, Silvânia, a gente já está uma hora aqui falando, uma né? hora Quase, falando, falta uns passou minutinhos. super rápido. Então, Se o pessoal quiser falar alguma coisa, perguntar, fiquem bem à vontade, né? Aqui no finalzinho. estamos à disposição. É um tema muito gostoso, né, Neide, ao mesmo tempo, por mais que possa é, trazer, Parecer difícil, né? trazer às vezes uma percepção de dificuldade, e é um tema gostoso, porque ele fala muito da gente, né? Ele fala muito Falar da gente, de todos, né? de todos, exatamente. De gente como a gente, né? O tempo inteiro. Né? Se hoje não tem nem alguém, não existe quase pessoas que não tenham convivido ou passado por um estado depressivo, mesmo que seja fugaz, que passe, mesmo sem remédios, às vezes, né? Mas pode ter situações que fiquem resquícios e que isso vai produzindo e com o tempo vai gerando um problema maior, né? Sim. E por que deixar a coisa ficar grande, algo difícil depois de Então, lidar, muito e é mais muito complexo? interessante, Neide, assim, porque ao mesmo tempo que os olhos não brilham, né, internamente. Falta a Por que que vontade de viver, né? exatamente, Por né? isso que em psicanálise a gente associa a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? E o brilho nos olhos diz de um e do outro. E cuidado, porque, né, muito cuidado com a questão do brilho nos olhos, do zóio no zóio, né, como diz a Zélia Duncan, do zóio no zóio, né, que é muito gostoso, né, essa ideia de estar com o outro, mas ao mesmo tempo poder se retirar de uma maneira interessante, né. Mas que seja uma escolha essa retirada, né? Seja E uma antes, forma e antes, interessante, que interessa mesmo, né. e antes de saber o que é escolha, é preciso entender o que você quer, para saber como escolher, o que é isso de fato, essa diferença Sim. entre essa tríade tão interessante aí para a atualidade, né? Então, Uhum. vou deixar aí você com as suas palavras finais. Quero agradecer muito a sua participação. Também. Né? Sempre um prazer escutar você, Silvane, com todo o seu conhecimento, com toda essa bagagem, apesar que eu falo demais, né? Não, mas é bem isso. Vamos fazer essa troca de conhecimentos, dessa permissão que a gente tem se dado aí a nós e a todos que estão, né, aí por aí, né, ouvindo e participando. E quero também agradecer, né, por esse momento, mais uma live aí no início do mês, né, Neide? Que nós estamos propostas a fazer sempre na primeira ou segunda, até o momento ficou terça, né? Mas e agradecer esse encontro e esse encontro rico, né? Que traz aí essa ideia de estar junto e esse sabor, né? Muito gostoso. Então, Aí tem obrigado, um comentário do Emerson Emerson. Bianchini, Ah, o isso. Emerson lá, olá, que bom. Ele Que está bom, Emerson. agradecendo, né, pelo compartilhamento e a demonstração. Emerson, Imagine, Emerson, eu que grande agradeço a Emerson. participação, né? Obrigada E, por estar aí, viu, Emerson? e avisando vocês que quem quiser assistir a live vai ficar no YouTube lá, só procurar pelo meu nome aí, né? Vocês vão achar o canalzinho. E tem mais vídeos da Silvânia lá, tá?
para vocês que gostam, que gostam dessa interação. E a gente está se propondo fazer essa live uma vez por mês, nem sempre dá para fazer em dias fixos, né? Mas a gente está sempre tentando trazer um pouquinho Ajustar de melhor, né? esclarecimento, né? Isso, e ajustar, não vai ficar fixo, porque fixidez é algo que não combina com psicanálise, né? Então, dá para deixar essa fluidez, eu acho que é bem mais aconchegante para todos nós, né? Cada Obrigada, dia pessoal, pela melhor. participação. Obrigada. Beijo grande, Obrigada, Silvane. E Neide. até a próxima. Beijo grande aí. Até o próximo mês. E Boa aí, noite. boa noite. Vem lá no YouTube se vocês quiserem ver tudo, a live na íntegra, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.